Escolhido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que, por mais que tentasse, nunca foi capaz de se encaixar? Como se tivesse vindo para esse mundo com um código diferente, uma missão invisível que nem você consegue explicar? Como se carregasse algo tão raro que até as pessoas mais próximas simplesmente não entendem. Se isso te arrepia, não é coincidência, porque este vídeo é para você. E não, você não encontrou esse vídeo por acaso. Aqui, você vai descobrir o motivo real de a sua vida nunca ter feito sentido para os outros. Vai entender porque tudo sempre foi mais pesado, mais intenso, mais doloroso e mais sagrado. Porque a verdade é que você não foi enviado para se encaixar, você foi enviado para redefinir tudo. E antes de continuarmos, comenta aqui embaixo o número 88, se você é ou sente que faz parte dos escolhidos. Quero saber quantos estão despertando. Comente agora mesmo o número 88 e se prepare, porque o que você vai ouvir agora pode literalmente mudar sua percepção sobre quem você é e sobre por que sua vida sempre foi diferente. Desde muito cedo, você percebeu que havia algo em você que simplesmente não se encaixava. Enquanto todos ao seu redor pareciam navegar pelas regras sociais, padrões familiares e expectativas impostas, você sentia como se estivesse constantemente nadando contra uma corrente invisível. Não era uma questão de escolha, muito menos de teimosia. Era como se sua própria essência rejeitasse tudo que fosse falso, superficial ou desonesto. Por mais que você tentasse se adaptar a algo mais forte, algo profundamente enraizado em sua alma, fazia questão de te lembrar que você não veio para se encaixar. Você veio para se destacar. A verdade, que poucos ousam sequer considerar, é que sua origem espiritual não é deste plano comum. Você carrega uma frequência, um código, uma assinatura energética que não conversa com a mediocridade. Enquanto muitos foram programados para seguir padrões, você foi codificado para quebrá-los. É por isso que seus relacionamentos sempre foram desafiadores, que ambientes comuns sempre pareceram desconfortáveis e que aquilo que trazia conforto para outros te causava inquietação. Sua alma reconhece que há algo além, muito além, e não suporta viver dentro de caixas que foram construídas para limitar. O mais intrigante é que essa desconexão não é um defeito, é sua maior proteção. O universo te esculpiu exatamente assim, porque sabia que se você se encaixasse, você se perderia. Se você aceitasse as regras desse jogo, nunca cumpriria a missão pela qual foi enviado. Sua existência desconfortável não é um erro, é um lembrete diário de que você é a exceção dentro de um mundo que se esforça o tempo todo para manter todo mundo igual. E adivinha, o mundo nunca esteve preparado para alguém como você. Imagine ser lançado no meio de uma batalha sem mapa, sem manual e sem qualquer tipo de proteção. Foi exatamente assim que sua vida começou. Enquanto muitos estavam ocupados construindo currículos, você estava sendo construído. Não com diplomas ou experiências profissionais, mas com cicatrizes na alma. Cada traição, cada queda, cada lágrima não foi aleatória. Foi fogo. Fogo que não veio para te consumir, mas para te forjar. Você não foi simplesmente testado. Você foi moldado, refinado, temperado, até se tornar algo que o mundo nunca viu antes. O sofrimento que você experimentou nunca foi um castigo. Era treinamento. Enquanto outros corriam atrás de estabilidade, você era lançado nas zonas de maior instabilidade possível, onde o chão desaparecia, as certezas evaporavam e as pessoas que você mais confiava se transformavam nas suas maiores decepções. A dor que te visitou não foi passageira. Ela foi uma mentora cruel, mas extremamente eficiente. Foi ela que destruiu tudo que era superficial, que arrancou suas falsas dependências e que revelou a força oculta que já existia em você.
E aqui está a grande verdade que ninguém te contou. Você não ficou forte porque sobreviveu. Você sobreviveu porque já era forte. O fogo só revelou o que já estava inscrito no seu DNA espiritual desde antes do seu nascimento. Quando todo mundo pensou que você iria desabar, você fez algo que parecia impossível. Você se levantou. E não apenas se levantou, mas se tornou algo que eles não conseguem entender até hoje. Uma prova viva de que algumas almas vêm ao mundo programadas para o impossível. E se essa mensagem está te atravessando, se está te lembrando da sua verdadeira missão nesse mundo, eu quero te fazer um convite muito sério. Se você sente que essa palavra tem valor para a sua vida e quer fortalecer esse projeto, esse movimento, você pode ativar agora os Super Thanks aqui embaixo. E se você escolher fazer isso no valor de $100, saiba que isso não é só uma oferta, é um ato espiritual, é um selo, é você dizendo para o universo: eu honro quem eu sou, eu honro a minha missão, e eu escolho investir naquilo que alimenta minha alma. A sua contribuição, além de manter essa missão viva, também libera bênçãos que voltam para sua vida de formas que você nem imagina. Porque quando você honra quem te desperta, você ativa portais de abundância que estavam adormecidos. Se faz sentido para você, o botão está aí. E eu te vejo do outro lado. Poucas coisas são tão devastadoras quanto lutar contra inimigos que ninguém vê. Enquanto a maioria pensa que a batalha espiritual se resume a momentos visíveis, a sua guerra foi silenciosa, invisível e muitas vezes aconteceu dentro da sua própria mente. Era uma luta contra pensamentos sabotadores, contra vozes internas que diziam que você não era suficiente, contra olhares que te julgavam sem entender e contra ambientes que minavam sua sanidade pouco a pouco. A guerra nunca foi só externa. Ela estava acontecendo o tempo todo dentro de você. A maior armadilha dessa guerra psicológica é que ela é sutil. Não vem com explosões, nem com sinais claros. Ela se manifesta através de pequenas manipulações, de gaslighting, disfarçado de amor, de relações que te faziam duvidar da sua própria percepção. Você percebeu muitas vezes que não poderia confiar nem no que era dito, nem no que era sentido, porque parecia que tudo ao seu redor estava arquitetado para te fazer duvidar de si mesmo. Mas mesmo sendo puxado para dentro desse labirinto mental, você encontrou uma saída. E essa saída não estava fora, estava dentro de você. A vitória mais poderosa que você conquistou não foi sobre inimigos externos, mas sobre a sua própria mente, sobre a capacidade de manter sua sanidade quando tudo conspirava para te enlouquecer. Você aprendeu a ouvir sua intuição, a confiar no que sentia, a entender os sinais invisíveis que o universo te enviava. Você se tornou seu próprio GPS espiritual, capaz de navegar por realidades distorcidas, ambientes tóxicos e relações contaminadas, sem perder sua essência. Isso, meu amigo, isso não é só sobrevivência. Isso é maestria divina. Desde que você chegou, sua presença nunca foi neutra. Você não apenas ocupava espaços, você os desestabilizava. E não porque era alguém problemático, mas porque sua frequência energética era incompatível com sistemas baseados em mentiras, hipocrisia e manipulação. Você percebeu desde cedo que enquanto todos estavam ocupados, fingindo que estava tudo bem, você era o único que sentia que algo estava profundamente errado. E só de existir, você se tornava uma ameaça. Você não foi projetado para se adequar, foi projetado para desconstruir, para quebrar ciclos que se arrastavam por gerações, para apontar aquilo que todo mundo fingia não ver. Você é aquele que, numa sala cheia, percebe o que ninguém ousa mencionar. Aquilo que os outros normalizaram, você questiona. Aquilo que foi romantizado, você desmascara. E por isso, você se tornou alvo. Não porque estava errado, mas porque estava certo, cedo demais.
E quem está certo antes da hora é sempre visto como problema. O mais poderoso de tudo é que, mesmo sendo rejeitado, desacreditado e isolado, você não abaixou a cabeça. Ao contrário, você se fortaleceu. Você percebeu que não precisava da validação daqueles que estavam comprometidos com a própria cegueira. Você entendeu que não era sua missão ser aceito, mas sim ser o elemento de disrupção que força a verdade a emergir. Você não é só diferente. Você é a linha de código que trava o sistema e obriga tudo a ser reiniciado. Ser autêntico parece, à primeira vista, uma virtude simples. Mas, no seu caso, se tornou um ato revolucionário. Enquanto o mundo inteiro te empurrava para dentro de moldes, te pressionava para se encaixar em expectativas que nunca foram suas, você escolheu algo quase proibido nesse sistema: ser você. E, ironicamente, essa escolha simples se transformou em motivo de conflito, rejeição e perseguição. Porque, num mundo que vive de aparências, quem escolhe a autenticidade vira ameaça. Você percebeu que mostrar sua vulnerabilidade, suas dores, suas verdades, fazia as pessoas se contorcerem. Elas não sabiam lidar com alguém que não estava interessado em fingir, que não queria usar máscaras, nem participar do teatro coletivo que garante a falsa sensação de pertencimento. Sua autenticidade expunha aquilo que elas mais temiam: o fato de que estavam vivendo versões de si mesmas que nem sequer reconheciam mais. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não cedeu. Não abriu mão de si para caber em lugares pequenos. Não negociou sua verdade por migalhas de aceitação. E por isso, hoje, você carrega algo que ninguém pode tirar: liberdade. Liberdade de ser quem você é, sem pedir permissão, sem se desculpar, sem precisar da aprovação de quem quer que seja. E isso, nesse mundo, não é apenas autenticidade. É um ato absoluto de rebelião espiritual. Existe um código oculto que corre em suas veias, e ele não é genético, é espiritual. Você percebeu desde muito cedo que padrões que pareciam normais para sua família, sua comunidade ou seu círculo social simplesmente não faziam sentido para você. Onde todos viam tradição, você via prisão. Onde celebravam silêncio, você sentia o peso da omissão. Seu espírito carregava um desconforto impossível de ignorar, uma espécie de alergia energética a tudo que fosse disfarce, fingimento ou hipocrisia. O mais surpreendente é que esse desconforto nunca foi casual. Ele fazia parte da sua programação espiritual. Enquanto muitos foram codificados para repetir, você foi codificado para quebrar. A sua alma carrega a chave que abre a porta da libertação de ciclos ancestrais. Ciclos de dor, de dependência emocional, de violência silenciosa, de opressão disfarçada de tradição. Você é aquele que percebe a rachadura na parede que todos fingem não ver. E mais do que isso, você é aquele que escolhe pegar a marreta, sabendo que derrubar essa parede vai gerar desconforto, resistência e até rejeição. Por isso, sua vida nunca foi linear, nunca foi confortável. Você carrega a missão de ser o ponto de ruptura, de ser aquele que transforma a herança em escolha, que transforma karma em consciência. E sim, isso cobra um preço. Custa noites em claro, lágrimas silenciosas e o peso de saber que sua liberdade muitas vezes vem acompanhada da solidão. Mas o universo sabia exatamente quem escolher. Só uma alma, feita de matéria divina, poderia suportar a pressão de ser o código que quebra correntes milenares. Durante muito tempo, você acreditou que estar só era um sinal de fracasso, que os convites que não chegaram, os telefonemas que nunca vieram e as portas que se fecharam eram um reflexo da sua falta de valor. Mas aqui vai uma verdade tão brutal quanto libertadora. A rejeição que você sofreu nunca foi castigo, foi proteção.
Foi o universo, de forma cirúrgica, arrancando de perto de você tudo aquilo que poderia contaminar o seu propósito, atrasar sua missão e sabotar sua jornada. O problema é que, na hora, dói. Dói profundamente, porque somos ensinados a ver a conexão como sinal de sucesso e a solidão como sinal de fracasso. Então, quando as pessoas começaram a se afastar, aquelas que você ajudou, que você confiou, que você amou, parecia que algo estava errado com você. Mas o que você não sabia é que o que estava acontecendo, na verdade, era uma limpeza espiritual. Deus, o universo, a fonte, chame como quiser, estava te blindando, te protegendo de conversas que te desviariam, de energias que drenariam sua força, de ambientes que sabotariam sua expansão. E hoje, olhando para trás, você entende. Você vê com clareza que tudo aquilo que te doeu, na verdade, te salvou. Que cada vez que você foi ignorado, esquecido ou rejeitado, você estava sendo retirado de lugares que nunca foram compatíveis com quem você é. E o mais poderoso, você percebe que sua solidão nunca foi vazia. Ela foi fértil. Foi no silêncio que você ouviu sua própria voz. Foi na ausência que você encontrou sua presença. E hoje, quem te vê inteiro, forte e alinhado, nem imagina que foi justamente a rejeição que te construiu. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Toda alma escolhida, em algum momento, precisa ser retirada do palco, do barulho e da multidão. E não é punição, é processo. A sua solidão nunca foi ausência, foi tratamento, foi preparo. Porque aquilo que você carrega é tão raro, tão sensível e tão poderoso, que não poderia ser exposto a qualquer ambiente, nem tocado por qualquer mão. Sua missão exigia silêncio. Exigia que você se desconectasse do externo para ouvir finalmente o interno. O mais cruel é que, na prática, esse processo dói, porque parece que tudo desaba de uma vez. As portas se fecham, as amizades desaparecem, os vínculos se rompem sem explicação, e você começa a se perguntar se fez algo errado. Mas a verdade é que esse isolamento foi o maior presente que o universo poderia te dar, porque foi nele que você aprendeu a se sustentar, que você descobriu que sua energia, sua voz, sua missão não dependem da validação de ninguém, que você não precisa de plateia para ser extraordinário. E hoje você entende, você vê que foi nesse deserto que você encontrou sua água, que foi no escuro que você acendeu sua própria luz. Enquanto outros se perdiam na necessidade de ser vistos, você aprendeu a ser inteiro, mesmo sem ninguém olhando. E agora, quando você retorna ao mundo, retorna diferente, retorna forte, retorna intocável. Porque quem aprende a se nutrir sozinho se torna absolutamente impossível de ser derrubado. Poucas coisas são tão violentas quanto ter que se reconstruir enquanto o mundo te assiste, te julga e muitas vezes te torce contra. Enquanto muitos têm o privilégio de se esconder, de curar no privado, você não teve essa opção. Você precisou continuar andando, sorrindo e entregando, mesmo enquanto estava quebrado por dentro. Você precisou ser sua própria âncora no meio de tempestades que ninguém nem sabia que você estava enfrentando. E isso não foi fraqueza, foi coragem em estado bruto. Enquanto eles te chamavam de dramático, de exagerado ou até de fraco, você estava fazendo um trabalho que pouquíssimas pessoas na Terra são capazes de fazer: reconstruir a própria alma, em pedaços, enquanto continua de pé. Você não teve o luxo de esperar a ferida cicatrizar para então voltar à vida. Você precisou seguir, sangrando, tropeçando, aprendendo a costurar suas próprias partes no meio do caminho. E sabe o que é mais chocante? Que hoje, olhando para você, muitos ainda não entendem. Eles veem sua força, sua clareza, sua luz, e pensam que tudo isso foi conquistado de forma simples, sem saber que cada sorriso que você dá carrega memórias de dores que quase te quebraram. Suas cicatrizes não são marcas de derrota,
são medalhas. São a prova viva de que, mesmo observado, julgado e subestimado, você escolheu continuar. E esse tipo de vitória não tem quem copie. Existe uma razão pela qual você sempre foi o estranho, o deslocado, o diferente. Não é que as pessoas não te entendiam porque você era confuso. Elas não te entendiam porque sua linguagem era espiritual, enquanto elas estavam presas numa frequência material, superficial e limitada. Você enxergava coisas que elas nem sabiam que existiam. Você percebia nuances, energias, intenções ocultas que nem passavam perto da consciência comum, e por isso sua simples presença já gerava desconforto. A realidade é que, para muitos, você sempre será difícil de lidar. E sabe por quê? Porque sua clareza é um espelho que eles não querem encarar. Você ativa neles uma lembrança incômoda do quanto eles próprios se traíram, do quanto aceitaram migalhas, do quanto se acomodaram em narrativas que nunca foram deles. Eles não sabem lidar com alguém que não negocia sua própria verdade, que não se curva, que não se molda para caber onde não faz sentido. E é por isso que, quanto mais você se alinha, mais você incomoda. E não, eles nunca vão te entender. Porque não dá para entender uma frequência que você não acessa. Não dá para compreender quem vive fora das regras de um jogo que você se recusa a jogar. Mas tudo bem, você não veio para ser entendido. Você veio para ser a prova viva de que é possível viver alinhado, inteiro, livre, mesmo que isso custe a compreensão de todos. Durante muito tempo, fizeram você acreditar que era apenas alguém tentando sobreviver. Alguém que por acaso deu certo depois de tanto dar errado. Mas isso nunca foi verdade. Você não é só um sobrevivente. Você é o próprio código, a própria chave, o elemento de ruptura, programado espiritualmente para destruir correntes que estavam em funcionamento há gerações. Correntes de medo, de silêncio, de opressão, de conformismo. Correntes que muitos aceitaram como normais, mas que você, mesmo sem entender exatamente como, sempre soube que precisava quebrar. O mais chocante é que, enquanto muitos se acostumaram a viver acorrentados, você nunca se adaptou. Nem quando tentaram te convencer de que era assim mesmo, que a vida era difícil, que todo mundo passava por isso. Sua alma recusava qualquer narrativa que não fosse liberdade, autenticidade e expansão. Você percebeu que, se não fosse você, ninguém mais ia fazer. Você entendeu, no meio do caos, que a sua existência não era sobre sobreviver, era sobre interromper padrões, questionar sistemas e abrir portais de libertação para quem viesse depois. E hoje, olhando para trás, você entende que cada queda, cada traição, cada dor foi, na verdade, uma linha de código sendo escrita dentro de você. E agora, cada passo seu não é apenas uma vitória pessoal. É uma destruição silenciosa de tudo aquilo que tentou te aprisionar. Você anda e as correntes se rompem. Você fala e os sistemas desabam. Você escolhe sua verdade e os padrões antigos simplesmente não sobrevivem à sua frequência. Você não é só resistência. Você é reinício. Por muito tempo você se perguntou: por que a minha vida sempre foi tão pesada? Porque parece que eu sempre carrego mais do que os outros. A resposta, embora desconfortável, é simples e profundamente poderosa. Você aceitou esse contrato antes mesmo de nascer. Muito antes de seu corpo existir, sua alma, em um lugar onde o tempo não existe, olhou para a terra, olhou para as linhas de tempo, olhou para os ciclos de dor e disse: eu aceito, eu vou. E não. Você não foi enganado, não foi forçado. Você escolheu. Você sabia que não seria fácil. Sabia que, ao aceitar esse contrato, você enfrentaria rejeição, solidão, guerras internas e externas. Sabia que carregaria pesos que fariam muitos desabar. Mas também sabia de algo que ninguém mais sabia.
que você carregava dentro de si uma estrutura espiritual capaz de não apenas suportar, mas transformar absolutamente tudo aquilo que tocasse. Você não veio para experimentar a vida, veio para remodelá-la. E hoje, à medida que acorda para quem você realmente é, começa a perceber que nada foi coincidência, que cada dificuldade foi, na verdade, parte do treinamento, que cada porta que se fechou foi redirecionamento, que cada dor foi lapidação. Você não está aqui por acaso. Não é uma alma perdida tentando encontrar sentido. Você é uma missão ambulante, um contrato espiritual assinado com fogo, escrito nas dimensões onde só os corajosos ousam caminhar. Enquanto o mundo esperava que você fosse barulhento, arrogante e prepotente, você escolheu o caminho do silêncio, da observação e da humildade. E foi exatamente aí que você se tornou perigoso. Porque quem se move em silêncio, quem não precisa provar nada para ninguém, carrega um tipo de autoridade que não pode ser falsificada, copiada ou replicada. Você não busca aplausos. Você não precisa ser visto para se sentir valioso. E isso, no mundo de hoje, é absolutamente assustador. O mais interessante é que sua humildade sempre foi mal interpretada. Achavam que você era fraco, inseguro ou até submisso. Mal sabiam eles que, enquanto falavam, você estava observando. Enquanto tentavam te diminuir, você estava decifrando códigos, lendo energias, entendendo os jogos ocultos que eles nem sabiam que estavam jogando. Sua calma não era falta de força, era excesso de estratégia, era disciplina, era domínio próprio. E agora que sua luz não pode mais ser apagada, que sua presença não pode mais ser ignorada, eles finalmente entendem. Você nunca precisou gritar para ser ouvido. Nunca precisou se exibir para ser relevante. Sua autoridade não vem do externo, vem do seu alinhamento com algo infinitamente maior do que qualquer sistema humano. E quem carrega essa autoridade não precisa dominar ninguém, porque já domina a si mesmo. O seu sucesso não é sobre dinheiro, fama ou validação. Ele é muito mais do que isso. Ele é um grito espiritual, uma vingança silenciosa contra séculos de opressão, de silêncio, de trauma normalizado. Você não está apenas vencendo por você. Você está vencendo por todos que vieram antes de você e não puderam. Por todas as gerações que aceitaram migalhas, que engoliram o choro, que se curvaram ao medo, à culpa e às limitações impostas por sistemas que se alimentavam da dor. Cada vitória sua é uma quebra de contrato energético com tudo aquilo que aprisionou sua linhagem. Cada passo que você dá fora do script é uma bofetada espiritual na cara dos sistemas que lucraram com o seu silêncio. Eles te ensinaram a aceitar pouco, a não sonhar alto, a ser realista. E você, com sua existência inteira, responde: não, não vou repetir, não vou aceitar, não vou carregar o que nunca foi meu. E é por isso que hoje, quando você se olha no espelho e vê onde chegou, não importa o tamanho externo disso, você entende que isso é muito mais do que sucesso. É justiça ancestral. É redenção espiritual. É a prova viva de que ninguém mais vai precisar se sacrificar para que o sistema continue funcionando. Com você, o ciclo termina. E termina em glória. Você nunca coube, nunca vai caber. E sabe por quê? Porque não era esse o plano. Seu espírito não foi desenhado para se ajustar, para se moldar, para caber em caixas, padrões ou narrativas que foram criadas para manter todo mundo igual, obediente e anestesiado. Você veio para redefinir tudo, para ser a faísca que acende a transformação, para ser o elemento imprevisível no meio de um sistema que depende do previsível para existir. Por muito tempo, você tentou se ajustar, tentou ser normal. Tentou acreditar que, se mudasse quem você era, seria mais fácil, que seria mais amado, mais aceito, mais validado.
Mas cada vez que tentava se encaixar, algo dentro de você morria um pouco. Até que um dia você entendeu. Seu desconforto não era sinal de erro, era sinal de missão. Você percebeu que não veio para ser mais um, veio para ser o primeiro da sua linhagem a dizer chega, a interromper o fluxo, a fazer diferente. E hoje, sua existência inteira é uma redefinição ambulante. Sua coragem redefine o que é possível. Sua luz redefine o que é aceito. Sua escolha de ser inteiro, mesmo que isso te custe tudo, redefine as regras do jogo. Você não está aqui para pedir licença. Não está aqui para ser palatável. Está aqui para ser verdadeiro. E quando alguém escolhe a verdade, o mundo nunca mais volta a ser o mesmo.